Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Carlos Eduardo, estaremos juntos nas aulas de matemática e suas tecnologias. E na aula de hoje falaremos sobre espaços privados e sua importância na vida de cada cidadão. Vamos ver então? Então pessoal, o que são espaços privados? Então falamos dos espaços públicos na aula anterior, das praças, museus, vários espaços públicos que nós temos no dia a dia a partir do momento que saímos da nossa casa, né? Temos agora os espaços privados. Na verdade, os espaços privados estão relacionados com a nossa própria casa, os nossos bens, né? Por exemplo, o nosso próprio... Se eu estou no meu automóvel, dentro do meu automóvel é meu espaço privado. Se eu estou dentro da minha casa, eu tenho vários cômodos onde tem diferentes espaços privados dentro da minha casa. Se eu aluguei alguma coisa que eu estou fazendo uso naquele momento é meu, né? Aquele espaço privado eu estou usando, né? Então, na verdade, existem espaços privados onde você tem a sua privacidade porque é um espaço exclusivamente seu, tá certo? Então, a Vilma Click, ela também tem, né, os seus espaços privados e principalmente a sua casa, onde ela trabalha tanto como... ela usa, na verdade, tanto como espaço particular, a sua casa, a sua vida pessoal, mas também é o seu estúdio, né? Porque ela, muitas vezes, além de fazer fotos externas, ela usa uma parte da sua casa como seu estúdio. E aí a Vilma, ela trabalha nas fotos principalmente executivas na sua casa e ela tem esse espaço privado favorito, né? Que seria aí os seus ambientes internos aí que ela desfruta tanto do seu trabalho como também da sua vida pessoal, o seu momento de lazer, a sua reflexão pessoal. Então aí ela tem alguns momentos que ela está até mesmo se direcionando para os seus hobbies, né? E a Vilma Click, ela tem um hobby como fotógrafa que é bem interessante. Ela gosta bastante de grandes eventos esportivos. Então, em um desses momentos, nos seus espaços privados, na sua casa, refletindo sobre, né, esses eventos esportivos, como, por exemplo, Olimpíadas, né, Copas do Mundo, que ela gosta de ver as fotos desses eventos, ela começou a refletir numa questão que preocupou ela. Era uma questão, na verdade, uma preocupação pessoal, né? Qual seria essa preocupação que a Vilma agora estava refletindo na sua vida pessoal? Nos seus espaços privados. Vamos ver? Então a Vilma Click, ela notou, né, que no ano de 2020, infelizmente as Olimpíadas não foram realizadas. Talvez você se recorde também, se lembre disso, né? Mas o que acontece? Naquele ano foi adiado, mas não é sempre que adia, né? Foi por causa da Covid-19, 2020 não teve evento, foi para 2021. E aí depois, a gente sabe que o período é sempre de 4 em 4 anos, né? Tem um padrão fixo esses grandes eventos. E aí a pergunta que a Vilma Click está agora pensando aí, refletindo, e virou uma preocupação pessoal lá para ela, né? Sabendo que esse evento ocorre de 4 em 4 anos, em que em 2021 tivemos esse evento, e supondo que até 2100 não aconteça nada, não tenha nenhum outro adiamento, né? Não passe nenhum imprevisto, qual seria a quantidade, por exemplo, de Olimpíadas que teriam acontecido nesse intervalo, né? Então ela quer saber quantos eventos, né, que ocorrerão até 2100, para ela ter uma ideia aí de quantos eventos ela poderia, né, acompanhar, né, dependendo aí das possibilidades. Então vamos ver como que ela fez aí o cálculo de quantos eventos a partir de 2021, que foi um ano que havia sido adiado de 2020 para 2021, considerando de 4 em 4 anos, né? Então vamos ver como que ela organizou o cálculo. Então ela usou a fórmula da PA, né, progressão aritmética. Aqui, pessoal, notem um detalhe, tá? Aqui a gente está procurando quantos eventos. Então nós queremos saber o N, tá? Esse é um detalhe importante. Os outros exercícios que nós fizemos nas outras aulas, nós não estávamos buscando N, nós estávamos buscando um termo que estava mais à frente, né? O A20, A16, A5, um termo mais adiante. Mas aqui ela quer saber quantos eventos. Então você tem o AN, que é 2100, que seria o ano lá na frente que ela quer considerar como limite, né, de tempo para ver quantos eventos. O A1 é o ano que ela está considerando, né, onde houve o adiamento de 2020 para 2021, então o A1 vai ser o 2021. O R é o número fixo que eu somo, né? Então, qual que é o número fixo que eu somo? 4 em 4 anos, não é assim que acontece, né? Um evento olímpico, né? Uma Olimpíada. Então, o R vai ser 4. E aqui observem a diferença. Na fórmula eu tenho o AN, que é 2100, que é o ano de 2100, o limite ali que ela considerou.
O A1, que é 2021, eu não tenho N nesse caso, tá? Porque o N vai ser a quantidade de eventos até 2100. O menos 1, que é da fórmula, o 4, que ficou ali de fora, que está multiplicando. Então, agora, a gente fez a substituição de cada valor, né? Os dois anos considerados, o A1 e o AN. O A1 é sempre o primeiro termo, então é 2021. O AN, o último termo, aí o 2100. E agora é o processo de fazer os cálculos. Qual vai ser o primeiro cálculo? Observem ali que o 2021, a gente pode fazer de duas formas, né? Ou você pode pensar que você subtraiu dos dois lados 2021 como se fosse uma balança ali, a equação com dois lados, mas você pode também imaginar como você talvez esteja acostumado à questão da inversão de operações. O 2021 estava somando e eu passei para o outro lado subtraindo. Então ficou 2100 menos 2021. Ali o 2021, observem que ele estava primeiro ali, né, positivo, então eu inverti o lado dele eu pulei ali o sinal de igual, foi para o outro lado, né, como vocês costumam pensar na hora de operacionalizar as equações. Então ficou 2100 menos 2021, deu 79. E ali agora você faz o cálculo do n menos 1 vezes 4, você faz uma distributiva. Como que vai ficar, ó? 4 vezes n, 4n. 4 vezes menos 1, menos 4. Agora pega aquela equação, 79 igual a 4n menos 4, eu vou isolar o n, né? Então primeiro eu vou pegar o menos 4, ele está negativo. Eu posso pensar que eu mudei ele de lado em relação ao sinal de igual e passei positivo, mas matematicamente, na verdade, o que eu estou fazendo é somar 4 dos dois lados, aí desaparece o menos 4, tá? Mas quem gosta de pensar assim, invertendo operações, porque pulou o sinal de igual, pode pensar assim que está tranquilo, em geral vocês costumam bastante seguir esse padrão, né? Então, o menos 4 está subtraindo, né? Então, ele foi para o outro lado do sinal de igual somando. Então, ficou 79 mais 4. 79 mais 4 deu 83, né? E aí, agora sobrou, 83 igual a 4n, o que a gente vai fazer agora? A gente precisa achar o valor do n, que é o número de eventos que a Vilma Click está procurando. Então, agora eu pego esse 4 que está multiplicando o n. Se eu for pensar em termos de inversão de operação, quando eu passo para o outro lado do sinal de igual, eu poderia pegar esse 4 que está multiplicando, passo dividindo. Então, por isso que ficou n igual a 83 dividido por 4. Né? Então, multiplicação ele estava fazendo ali do lado do n, agora ele está com 83 do outro lado, fazendo o processo ali a operação de divisão, tá certo? Agora, para fechar, o que falta? 83 dividido por 4... 20,75. Então aqui a gente fechou o cálculo, deu o número decimal, né? Mas não existe número decimal de eventos, né? Não existe número quebrado de eventos. Não existe, por exemplo, 20,75 eventos, né? Ou existe 20 eventos ou 21. Não existe um número quebrado de eventos, porque a gente está falando de quantidades de Olimpíadas até o ano de 2100. Então, se deu 20,75, não deu 21 eventos. Então, a gente considera que a resposta é exatamente 20 eventos, tá? Então, a resposta final vai ser o número inteiro somente nesse caso, porque você tem que sempre pensar se faz sentido falar em número quebrado, número decimal. Não faz sentido quando você fala em quantidades inteiras, como é o caso aí de quantidade de Olimpíadas, que a Vilma está pensando que vão ocorrer até 2100, considerando aí a primeira como referência 2021, ok? Então a resposta final, n igual a 20 ou 20 Olimpíadas até o ano de 2100, tá certo? Então aqui o cálculo, pessoal, esse aqui teve um diferencial, vocês perceberam, a gente achou o n ele não era conhecido, era a quantidade de eventos, a gente tinha o A1 e o AN, então por isso que ele ficou com um cálculo diferente das aulas anteriores, porque a gente precisa saber como encontrar cada parte da fórmula, né? Então, nesse caso, como o n não foi fornecido, você tinha que substituir todos os outros dados e depois resolver a equação como nós fizemos aqui, isolando o n no final e encontrando a sua solução, ok? Solta a vinheta de podcast, por favor. Então, pessoal, nesse podcast vocês vão conhecer um pouco sobre Euclides. Não sei se vocês já ouviram falar de Euclides, né? Ele é o pai da geometria plana, né? Ele contribuiu muito, né, com a sua obra, o livro Elementos, e que traz um material muito rico de geometria.
E todo esse material que Euclides organizou há muitos anos, há muitos séculos na verdade, porque é muito antigo esse material, ele contribui muito para o que nós conhecemos hoje de espaços públicos e privados, porque tudo que nós temos aí de arquitetura, de espaços públicos ou internos, espaços privados, está relacionado com a geometria, então é bacana conhecer um pouco mais do pai da geometria. Há quanto tempo a geometria plana, né, ela está presente nas nossas vidas? E por que podemos dizer que o Euclides, né, de onde vem o tema, né, vem o nome, geometria euclidiana, por que que ele é considerado o pai da geometria? Você já parou para pensar? Então, nós temos aqui algumas informações interessantes sobre Euclides, que ele é o pai da geometria. Por quê? Ele viveu antes, né, 300 anos antes de Cristo, então faz já bastante tempo, né, que ele produziu a sua obra na época, né, e deixou aí um legado para geometria, principalmente o seu principal trabalho voltado para a geometria, que é a sua obra conhecida como Os Elementos, que originalmente eram 13 volumes, né, e é um dos livros, sem dúvida, mais publicado da história, o segundo mais publicado da história, e porque ele é considerado o pai da geometria, né? Então, sem dúvida, Euclides, ele já fez, né, mesmo sendo numa época assim tão antiga, um estudo, né, sistemático da geometria a partir de elementos bem simples, né, onde surge aí a ideia de algumas demonstrações onde você pode usar somente alguns axiomas, né? Então, pessoal, agora mais uma vez recomendando para vocês, acessem o material que está lá no Saiba Mais e a nossa frase para concluir. Os espaços privados precisam ser respeitados, assim como os públicos. Desta forma, teremos a garantia de que nossa vida pública e privada poderão ser bem divididas e manteremos nossa privacidade nos momentos adequados. Ótimos estudos a todos!